Examinando Escrituras de Apocalipse. Apocalipse 10:7 e Apocalipse 3:14 são dois dos principais textos escatológicos usados pelos membros da mensagem para defenderem que William Branham foi sim profetizado pelas Escrituras e, portanto, deve sim ser seguido como o último grande profeta. Vejamos o que essas Escrituras falam cronologicamente. E ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas, seus servos. É importante destacar que absolutamente nada nas Escrituras mostra que o anjo de Apocalipse 3 e o de 10 são as mesmas figuras. Isso é só um marabalismo teológico para dar mais crédito ao reverendo Branham. Dito isto, vamos analisar primeiramente Apocalipse 3:14. Essa escritura escatológica diz respeito à mensagem que Jesus deu para as 7 igrejas da Ásia Menor. Isso pode ser claramente visto em Apocalipse 1:4 e, portanto, fica muito evidente que a mensagem escrita nos capítulos 1, 2 e 3 não são metafóricas, mas sim literais. Isso deve ser dito, pois, segundo William Branham, as 7 igrejas eram, na verdade, 7 períodos diferentes da história do cristianismo. Assim, ele acreditava que os anjos dos capítulos iniciais de Apocalipse, incluindo Apocalipse 3:14, eram, na verdade, mensageiros destinados a entregar a mensagem da hora para o povo escolhido. Notem que essa teologia não é baseada em escritura alguma, somente uma série de achismo, sem base em algum texto bíblico. Portanto, lendo a Bíblia em sua literalidade, conseguimos perceber que não se tratam de 7 eras, mas sim de 7 igrejas físicas da época, que se encontravam na região da Turquia, sendo consideradas as primeiras grandes congregações cristãs. Segundo o renomado teólogo brasileiro Augusto Nicodemos, os anjos das 7 igrejas eram, na verdade, os seus líderes. Assim, quando Apocalipse 3:14 fala sobre o anjo de Laodiceia, o que devemos compreender é que aquela mensagem estava sendo direcionada ao pastor daquela congregação. Isso é a leitura crua da Bíblia, sem precisar de teorias da conspiração ou interpretações fajutas. Uma prova de que essa escritura não diz respeito a um profeta designado por Deus para cuidar da última era pode ser encontrada rapidamente no mesmo capítulo do livro das Revelações, entre os versículos 14 e 17. E ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente, quem dera foras frio ou quente. Assim, porque és morno, e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dás-as, recusou, e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabeis que és um desgraçado, e miserável, e pobre, e cego, e nu. Na interpretação bíblica da mensagem, o anjo de Laodiceia é, na verdade, William Branham. Porém, ao lermos o que é falado a esse anjo, vemos então que existe um claro problema. Se Branham é o anjo, ele então é um desgraçado miserável, e Cristo irá vomitar ele de sua boca. Isso é o que a Escritura diz. Você quer mesmo seguir esse mensageiro? Assim, percebemos numa leitura simples da Bíblia que existe apenas 2 opções. 1. O anjo de Apocalipse 3:14 é literal, ou seja, um líder da igreja local daquela cidade citada. Vale ressaltar sempre que essa carta para as igrejas foi escrita por volta do ano 90 d.C. e, portanto, foi direcionada para a liderança local daquela época. Essa é a hipótese mais provável e aceita, pois não é necessário exigir-se, forçar uma interpretação que não está visível no texto. 2.
O William Branham é esse anjo de Laodiceia e, portanto, ao invés de ser seguido, deveria ser desprezado, pois o castigo dito por Cristo a essa figura é terrível. Agora que já mostramos biblicamente que, mesmo aceitando a falha teológica das 7 eras, a opção de seguir William Branham como profeta final não é uma boa opção. Vamos nos debruçar em analisar outra escritura de Apocalipse utilizada pela mensagem para se referirem à vindicação escriturística de William Branham. Em Apocalipse 10:7, fala-se sobre um 7º anjo que tocaria sua trombeta. É importante ler na íntegra a escritura para perceber seu contexto. Esse 7º versículo não indica que o anjo tocou a sua trombeta. Na verdade, a escritura diz claramente sobre quando ele iria tocar a trombeta, algo no futuro. Isto é importante, pois esse 7º anjo volta a ser mencionado em Apocalipse 11:15. E o 7º anjo tocou a sua trombeta, e houve no céu grandes vozes, que diziam: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo o sempre. Assim, o 7º anjo mencionado em Apocalipse 10:7 só toca sua trombeta em Apocalipse 11:15. A teologia da mensagem aponta que a ação de tocar a trombeta significa a atividade de William Branham em espalhar sua mensagem nos fins dos tempos da Terra. Portanto, se Apocalipse 10:7 e, portanto, Apocalipse 11:15 tratam de William Branham, temos um gigantesco problema. Antes da trombeta do 7º anjo tocar, o livro das Revelações aponta que Jesus enviaria para a terra suas 2 testemunhas. Esses 2 indivíduos escatológicos profetizariam por 3 anos até que fossem mortos pela besta do abismo. Somente depois desse episódio é que a suposta mensagem do 7º anjo seria anunciada. Então, se a doutrina da mensagem acredita que o 7º anjo é Branham, quem foram as 2 testemunhas que vieram antes da pregação do reverendo? E quem é a besta do abismo que os matou? São perguntas sem respostas, pois é simplesmente impossível encaixar William Branham como cumprimento de Apocalipse 10:7. Por fim, é importante deixarmos claro que até as palavras do reverendo Branham depõem contra sua posição de 7º anjo. Veja o que o pastor disse no parágrafo 41 da mensagem, a brecha entre as 7 eras e os 7 selos. And when the seals are broke and the mystery is revealed, down comes the angel, the messenger, Christ, setting his foot upon the land and upon the sea with a rainbow over his head. Now remember, this 7th angel is on earth at the time of this coming. E quando os selos são abertos e o mistério é revelado, desce o anjo, o mensageiro, Cristo, colocando o pé sobre a terra e sobre o mar, com um arco celeste sobre a cabeça. Agora lembre-se, este 7º anjo está na terra no tempo desta vinda. Percebam que a última frase de William é bem clara. Esse 7º anjo está na terra no tempo de sua vinda. Ou seja, o 7º anjo receberia Jesus em sua segunda vinda. Como pode William Branham ser esse 7º anjo se ele já morreu há 5 décadas e o regresso de Jesus ainda não se deu? Por fim, outra missão escatológica que a mensagem dá ao reverendo Branham é de revelar os 7 selos mencionados no livro de Apocalipse. O próprio William acreditava que essa era a sua missão e que ele havia completado com sucesso. Em 1963, na pregação intitulada Parado na Brecha, o pregador diz o seguinte: Well, it happens to be that at least one man is present this morning who was standing there when it happened. Bem, acontece de ser que pelo menos um homem está presente esta manhã, o qual estava de pé lá quando isto aconteceu. It actually shook the rocks off of the mountain. Isto arrancou as pedras da montanha. And now we find out that during that time I saw 7 angels in a form of a pyramid that swept down and picked me up. E agora nós encontramos que, durante aquele tempo, eu vi 7 anjos na forma de uma pirâmide
que precipitaram-se e me apanharam. And I was brought east to open the 7 seals for God. Eu fui trazido para o leste para abrir os 7 selos para Deus. Perceba como claramente ele diz que ele foi responsável por abrir os selos. Porém, vamos ver o que as Sagradas Escrituras diz sobre o indivíduo que teria essa missão. Então um dos anciãos me disse: não chore. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Em Apocalipse 5:5, a Bíblia é clara ao dizer que o único digno de abrir os selos era Jesus, o leão da tribo de Judá. Se a mensagem acredita que Brana abriu os selos, ele então é Jesus? Blasfêmia! Por fim, é importante mencionar que, diferente do que é ensinado na mensagem, William Branham não foi responsável por revelar o significado dos selos, e tampouco o primeiro a pregar sobre a teoria das 7 eras da igreja. Essas pregações foram, na verdade, inicialmente feitas por um pastor batista chamado Clarence Larkin, nos anos de 1918 e 1919, um teólogo respeitado, inclusive por William Branham, que mencionou na pregação as 70 semanas de Daniel. Além disso, Charles Taze Russell, fundador das Testemunhas de Jeová, já pregava sobre as eras da igreja ainda no século XIX. Além disso, mesmo que tomemos como verdade a fraca teologia da mensagem de que é necessário que creiamos em um enviado profético para os últimos tempos e, portanto, tenhamos que encontrar algum homem para enquadrarmos no cumprimento de Malaquias 4:5, Apocalipse 3:14 e Apocalipse 10:7, o que garante que esse homem seria William Branham? Por que não adotam Billy Graham, que aliás alcançou muito mais almas para Cristo do que Branham, como esse homem mensageiro dos últimos tempos? Ou por que não o pregador e respeitadíssimo teólogo Charles Spurgeon? É fácil notarmos então que a questão da crença em Branham como cumprimento das Escrituras é puramente por fé cega e sem comprovação teológica alguma.